Nosso próximo convidado, ele é administrador e empreendedor social. Durante muitos anos ele foi empresário, sócio, gerente de empresas em diferentes negócios no segmento de comércio, indústria, financeiro, turismo e educação aqui no Rio. Em 94, após conhecer a história da Flor de Lis, passou a apoiar atividades de cunho social e assim nasceu o Instituto da Criança, MOCIP, da qual ele é o atual presidente. Vamos receber o Pedro Werneck. Obrigado, gente. Boa tarde. É um prazer muito grande ter essa oportunidade de conversar um pouco aqui com vocês. A minha história começa numa família de educadores. Meu avô fundou o Colégio Padre Antônio Vieira e eu cresci nesse ambiente da educação. Anos depois, em 1994, eu estava assistindo televisão com as minhas filhas quando começou uma matéria sobre uma mulher que tinha levado para a casa dela 35 crianças de rua. E aquela matéria me chamou a atenção, parei para assistir, e ao final da matéria tinha um número de telefone e eu liguei para ela. A casa só tem 2 quartos, uma sala, cozinha e fica na favela do Jacarezinho. Aqui moram 36 crianças entre 2 meses e 17 anos. A mãe de todos eles é esta moça, que apesar de já ter passado dos 30, mais parece uma adolescente. Flor de Lis começou a levar para casa menores de rua que costumavam ficar na Central do Brasil. 4 rapazes que eram viciados em droga, hoje recuperados, também moram na casa e ajudam a cuidar dos bebês. No final dessa matéria tinha um telefone, eu liguei, peguei o número de uma conta e comecei toda semana a fazer um depósito nessa conta, junto com o meu irmão, e esqueci o assunto. Aquilo entrou na rotina ali do meu escritório e passaram-se algumas semanas até que um dia, ao ler o jornal, eu vi a notícia. Flor de Lis está fugindo da polícia, mulher está à procura, a polícia está à procura da mulher que desapareceu do Jacarezinho. Falei, puxa, com esse nome, Flor de Lis, com crianças do Jacarezinho, só pode ser a minha. Vou parar de depositar o dinheiro, polícia, está com alguma coisa errada. E parei, realmente. No dia seguinte, que o dinheiro não entrou, ela me ligou. Poxa, seu Pedro, o que aconteceu? O dinheiro não entrou. Eu falei, é claro, você está fugindo da polícia, não posso te dar mais esse dinheiro. Ela falou, eu estou fugindo sim, porque eles querem tirar os meus filhos. E essas crianças são a minha vida hoje e eu não vou abrir mão delas de maneira nenhuma. Só que hoje o único dinheiro que eu ainda tenho para viver é esse dinheiro que o senhor está depositando na conta. Sem esse dinheiro, eu não sei o que vou fazer. Eu falei, peraí, eu quero te conhecer. Eu preciso ouvir essa tua história, eu não estou entendendo nada. E ela veio no dia seguinte ao meu escritório, chegou ali assustada, magrinha, preocupada com a polícia, né? E começou a me contar a trajetória dela, que ela fazia um trabalho lá no Jacarezinho de evangelização, tentando tirar o jovem que estava envolvido na marginalidade. E naquela altura, um dia na Central do Brasil, ela conheceu uma menina que estava de resguardo, de 16 anos, que revelou a ela, momentos antes, ter jogado a filha recém-nascida numa lixeira. A Flor correu até a criança e encontrou a bebezinha ainda viva. E a jovem falou, tia, leva ela para sua casa, cuida dela para mim, eu vou levar ela e vou levar você também. E assim fez, levou as duas para casa. No entanto, a jovem, já acostumada com a droga, com a rua, no dia seguinte fugiu e deixou a bebezinha com ela. Passaram-se algumas noites, numa madrugada, a mesma jovem volta à casa da Flor, acompanhada de 37 crianças, pedindo pelo amor de Deus para entrar, porque estavam dando tiro neles lá na Central do Brasil, e sem ter um local para ir, lembraram da casa da Flor e pediram para passar a noite ali. E aí a Flor me disse, seu Pedro, o problema é que elas entraram na minha casa e entraram no meu coração. Não tive coragem de mandar mais embora. Ficaram dormindo ali, um por cima do outro, no chão, na cozinha, no banheiro, uma confusão danada, junto com os filhos biológicos que ela já tinha, a mãe, e os vizinhos ajudando, davam roupa, brinquedo, remédios, alimentos, e até que um dos vizinhos apresentou a ela o Betinho, da Ação da Cidadania, que, querendo ajudar, pediu uma repórter da TV Globo, do RJTV, para fazer uma matéria com ela. E essa matéria, me disse ela, foi o que o senhor assistiu, assim como outras pessoas também que passaram a colaborar comigo. Mas trouxe o olhar do juizado, que, vendo que a situação da minha casa estava toda irregular, fez o papel dele de mandar uma diligência fazer uma vistoria, ver o que estava acontecendo. E, ao chegar na casa, viram que a casa estava toda irregular, não tinha documento, as crianças todas não estavam na escola, enfim, estava totalmente irregular a situação. E eu percebi que eu ia perder as crianças. E, ao perceber que eu ia perder, eu fugi. Dormi na rua, dormi em casa de outros amigos e acabei indo para uma outra comunidade, em Parada de Lucas, onde um traficante me emprestou a casa que eu estou hoje, que não tem móveis a não ser uma geladeira e um fogão velho, e o único dinheiro que eu tenho para comprar comida é esse depósito que você faz para mim. Falei, meu Deus, que história, Flor. Você está fugindo da polícia na casa de um traficante com 37 crianças. Isso é encrenca pura, né?
pelo amor de Deus, isso não vai dar certo nunca. Falou, seu Pedro, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou lutar por isso até o final, porque eles são meus filhos, todos me chamam de Mãe Flor, e eu não vou desistir. E aí, minha gente, aquilo mexeu comigo, fez com que eu acreditasse que aquilo era verdade e propus a ela, então, alugar uma casa, um lugar que ela pudesse morar de uma forma legal e, ao mesmo tempo, pedi a um amigo que me apresentasse ao juiz para eu poder me apresentar e pedir ao juiz o que eu deveria fazer para regularizar aquela situação. Um amigo nos aproximou do Dr. Ciro Darlan, que nos deu uma lista de afazeres e nós passamos, então, nas semanas seguintes, junto com os nossos amigos advogados, médicos, assistentes sociais, a cumprir aquelas exigências. No final de 6 meses, o período que ele nos deu, a casa estava mobiliada, com a geladeira cheia, crianças na escola, documentos, fizemos um estatuto, virou uma instituição a casa dela, e o juiz, ao fazer a vistoria, ficou admirado de ver aquilo tudo funcionando, e terminou a conversa nos dando parabéns e dizendo: deixo de ser um perseguidor e passo a ser um apoiador de vocês. Puxa, aquilo foi maravilhoso, a gente ficou super feliz de ver que não precisou de tanto esforço assim para conseguir alterar tanto a vida daquela família. Pensamos em procurar outro lugar, mas antes de falar o que eu fiz nesse momento, vou contar o que aconteceu com a Flor. Ela pôde voltar para a igreja, ela pôde voltar a cantar, ela pôde voltar a ter uma vida mais tranquila. E os anos passaram, em 98, eu estava lá um dia almoçando com as crianças, quando um dos filhos me perguntou: tio, já viu a mãe cantando? Eu falei: mãe cantando? Ela canta, a pessoa cuida de criança, é missionária, ainda canta. E olha só, e botou uma fita cassete, 98. E aquela voz me encantou. Eu levei para o meu carro, fiquei ouvindo. À noite fui a uma festa, encontrei um amigo que é produtor musical. Contei para o meu amigo que a Flor cantava. E ele falou: puxa, eu quero ouvir. Na semana seguinte eu mostrei a ele e ele falou: por que não gravamos um CD com ela? Eu falei: gravar um CD é um negócio complicado, caro, 98, deve ser bem complicado. Não, deixa comigo, eu sou amigo do cara que tem um estúdio, eu sou amigo do músico que toca com o Djavan, com o Ed Mota, com o Gilberto Gil, a gente vai devagar, só não pode ter pressa. Maravilha, ficamos 1 ano gravando aquele CD. Esse CD entrou no dia a dia da Flor, ela ia na igreja, vendia, era mais uma fonte de renda, o tempo passou. Um dia eu conheci a irmã da Xuxa, dei o CD para a Xuxa, ela mostrou para a Marlene Matos, que gostou e convidou a Flor para ir ao programa. Essa entrevista está no YouTube, se vocês quiserem ver depois. E a Flor, então, no programa, comoveu não só a Xuxa, também como as pessoas que assistiram o programa. Dentre elas, um sujeito chamado Marco Antônio Ferraz, que, quando viu a matéria, me ligou no dia seguinte e me disse que era uma pessoa que veio do interior, que ele tinha tido uma vida difícil na infância, mas que hoje ele tinha progredido e ele queria retribuir a que a vida tinha oferecido a ele, fazendo uma ação social junto com as modelos mais famosas do Brasil, porque ele era produtor de moda e tinha acesso a elas. Foi então que nós fizemos um calendário, apresentamos a Flor ficou muito contente, e passamos então a ter uma relação com o Marco Antônio, que começou a frequentar a casa dela, ficou amigo dela, os anos passaram, a casa da Flor foi para Jacarepaguá, o Marco Antônio se tornou o personal stylist das atrizes da Globo, frequentando o Projac, o Marco Antônio começou a levar atrizes para visitar a casa da Flor. Levou a Bruna Marquezine, a Isabel Filardes, a Aline Moraes, e essas atrizes sensibilizadas começaram a ter uma ideia, junto com o Marco Antônio, de fazer um videozinho, um pequeno vídeo de 10 minutos, com depoimentos de pessoas que fizeram parte da vida da Flor. Esse vídeo, que era para ser de 10 minutos, virou um filme de 1h30, um filme com a participação de 29 atores consagrados: Reinaldo Giannichini, Letícia Sabatella, Letícia Spiller, Aline Moraes, Marcelo Antonini, Débora Seco e uma porção de outros grandes artistas que deram ao filme uma visibilidade tremenda. Lançamos o filme no Festival do Rio de 2009. A partir daquele lançamento, o filme foi para 52 cinemas, depois virou um DVD, e um dia a Flor de Lis recebeu na igreja dela a visita de uma figura muito ilustre, a senhora Ivelise, que foi até a igreja convidar a Flor de Lis em público para se tornar a nova cantora da UMK. E a Flor, muito sensibilizada, aceitou. Mas, sabiamente, a senhora Ivelise cuidou da Flor, tratou da Flor, botou ela para ter umas aulas de canto, botou ela para ter umas orientações mais técnicas, até prepará-la e lançar o CD dela. Eu acabei pulando aqui e me distraí. Então, aqui, ó, gente, esse foi o primeiro CD, aqui foi a visita da Xuxa, aqui o filme, e aqui
o primeiro DVD da Flor, que em poucas semanas entrou na rádio, virou a primeira música da rádio, algum tempo depois ganhou um disco de ouro, tempos depois ela foi procurada por uma editora, Thomas Nelson, para fazer um livro, na primeira pessoa, contando a história dela, uma Ghost nos ajudou a fazer o livro. Em seguida, o segundo CD, aqui já tinha um disco de ouro, aqui ganhou outro disco de ouro, tempos depois um disco de platina, até que finalmente a gravadora fez um belíssimo trabalho gravando um disco com uma orquestra, um espetáculo, A Volta por Cima. Esse disco hoje tem um clipe que já tem 12 milhões de views, a orquestra tocando lindamente, e agora, recentemente, nós tivemos a alegria de ver a Flor gravando o primeiro DVD dela, que é um sucesso. Isso tudo mudou muito a vida da Flor, ela passou a viajar pelo Brasil, pelo exterior, a família cresceu, são 55 filhos hoje, e tudo isso nos fez aprender o quanto que o improvável não é impossível. Especialmente quando a gente se une com amor, com comprometimento, com dedicação, em busca de algo que possa transformar, que possa melhorar, que possa mudar a realidade. Essa menina, vocês lembram da bebezinha que estava na lixeira? É a Rayane. Hoje tem 20 anos, ela trabalha, ela estuda, é uma menina maravilhosa, feliz e que vive em paz. E como a doutora Elaine nos contou aqui, ela foi cuidar da família e por isso foi possível se tornar assim. Isso todo trouxe para mim também uma nova visão, uma nova realidade, um novo modo de enxergar a história da minha vida, que ia numa direção e tomou um outro rumo. Porque, como eu disse a vocês, em 96, quando começou a dar certo a Casa da Flor de Lis, nós começamos a pensar que deveríamos procurar um outro lugar que também estivesse precisando de apoio. Foi quando conhecemos a Fernanda, uma moça que tinha feito um convênio para fazer na casa dela, numa casa, um abrigo para 37 crianças e adolescentes vítimas de paralisia cerebral. E a Fernanda é uma mulher também vitoriosa, guerreira, iluminada, um anjo que Deus botou na terra, e fez esse trabalho com 24, 25 anos, acreditando que aquela verba seria suficiente e que entraria sempre em dia na conta dela. No entanto, isso não acontecia na prática. O dinheiro não entrou, não era suficiente, e ela tinha que tirar dinheiro do bolso, já não tinha mais dinheiro para tirar do bolso, quando nós a conhecemos, quase fechando a casa lá em Magé, que ficava. Rapidamente mobilizamos os nossos amigos e levamos a casa de Magé para Petrópolis, onde a minha família tem casa, onde eu podia frequentar, visitar. E numa dessas visitas conheci uma menina chamada Pamela, que naquela altura tinha 5 anos de idade e não apresentava o mesmo quadro das outras crianças. Ela não tinha paralisia cerebral. Ela tinha sido envenenada quando era pequena. Ela teve meningite, foi parar um dia no hospital, e doente, com problema, e os médicos, quando foram examinar, viram que ela foi envenenada. Envenenamento é caso de polícia, tiraram a guarda da mãe, mandaram para o Ministério Público mandou para a Fundação da Infância e do Adolescente, que acabou mandando para a casa da Fernanda, e estava lá à espera de algo acontecer. E a espera chamava-se Flor de Lis, porque eu levei a Flor na semana seguinte para conhecer a casa e a Flor se encantou com a menina. E começou a fazer um carinho e a brincar com ela. Quando eu chamei ela no canto e contei a história dela e perguntei: o que você acha de levar ela para sua casa? E na mesma hora a Flor me disse: claro, seu Pedro, vai ser muito bom para ela. Eu falei: você não quer perguntar para o teu marido o que ele acha disso, não? Não precisa, ele vai fazer também. Isso é muito bonito, porque é uma demonstração do amor, da união desse casal, que estão o tempo inteiro fechados em todas as situações que diz respeito a cuidar da família. Trouxemos a criança para cá, para o Rio. Quando chegamos na casa, as outras receberam ela com o maior carinho, com a maior alegria. E eu e meu irmão, quando vimos aquilo, entendemos que naquele momento nós tínhamos, sem querer, descoberto a palavra transformação. Como é possível transformar a realidade da vida das pessoas? Como é possível mudar algo que não está funcionando quando a gente tem as pessoas certas, como era o grupo da Flor de Lis, o grupo da Fernanda e o grupo dos nossos amigos. Saímos naquele dia decididos a fundar uma organização que desse voz a esse trabalho e nos permitisse fazer mais. Foi aí que nasceu o Instituto da Criança, com o propósito, naquela altura, de cuidar das crianças da Flor de Lis e do Luar Santa Catarina. Contudo, com o passar dos anos, nós começamos a entender que o nosso papel não era tão somente cuidar das crianças, mas sim da família, para que as crianças também pudessem estar bem. Aprendemos a entender que nós precisávamos cuidar de quem cuida do próximo. E assim, hoje, o Instituto tem 20 anos de história e apoia uma série de projetos, por favor, uma série de projetos no Rio e em São Paulo, sempre com um olhar para o empreendedor social. Eu trago aqui para vocês um resumo das ações, para vocês terem uma ideia do que é o Instituto hoje. Isso foi no ano de 2015, por favor. Apaga a luz, eu vou ligar.
Na verdade, hoje a gente entende que o Instituto ainda é um embrião, não pelo aquilo que ele já fez, mas por aquilo que a gente entende que é possível fazer pela frente. Existe um interesse muito grande pela sociedade, pela responsabilidade social, e o Instituto se apresenta hoje como uma solução, uma resposta para oferecer para pessoas e empresas a possibilidade delas colocarem em prática o desejo de trabalhar, de atuar, de promover o desenvolvimento social. Hoje em dia, o Instituto tem 3 braços principais. A consultoria, oferecendo para as empresas que querem desenvolver na prática do voluntariado, do investimento social privado, política de voluntariado, tudo aquilo que seja necessário para viabilizar as ações de responsabilidade social corporativa. Temos as campanhas em busca de recursos, como vocês viram, o cardápio solidário, o check-out social, o salário solidário, o Muitas Felicidades, que são ações constantes para buscar captação de recursos para a gente prosseguir o nosso trabalho. E temos o lado dos projetos que nós patrocinamos através de um edital, esse ano são 11 projetos, e os projetos que nós desenvolvemos, como é o projeto Espaço Cidadão, Me Ajuda Sua Casa, e o nosso Cuiabá, que é um projeto que nós construímos casas lá na região serrana. Esse projeto surgiu naquelas chuvas de 2011, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer, através do Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, que é o presidente da Firjan, que tinha casa lá na região, muito sensibilizado, queria fazer alguma coisa mais efetiva e não sabia como fazer sozinho. Nos procurou e, através do Instituto da Criança, nós desenvolvemos o projeto Nosso Cuiabá. Recebemos um terreno de 50 mil metros e, nesse terreno, edificamos 24 casas e, em seguida, trouxemos mais 50 casas pré-moldadas vindas da iniciativa privada e concluímos hoje, então, o projeto com 74 casas. Um filme rápido agora, só para vocês verem esse processo.
Segundo momento, como eu disse a vocês, não tinha mais dinheiro, descobrimos que o governo de estado tinha casas pré-moldadas, começamos a conversar com eles e, através de uma articulação longa, de alguns meses, fechamos para o governo instalar no nosso terreno mais 50 casas. E lá estão hoje 74 casas, mostrando como é possível, sim, se fazer um empreendimento sério, como é possível, sim, entregar algo importante a pessoas que foram desfavorecidas por circunstâncias tão trágicas como foi esse episódio lá na Serra. Eu acredito que no mundo existem apenas dois grupos de pessoas, as que podem fazer alguma coisa e as que precisam que se faça por elas. Não tem uma terceira via. Se nós nascemos com saúde, tivemos alimentação, educação, fomos bem criados e educados, nós temos condições de ter uma vida digna, saudável, somos também responsáveis por aqueles que não têm essa mesma condição e devemos olhar para essas pessoas. É um dever, é uma responsabilidade. Responsabilidade é um dever que se tem em contrapartida a algo que nós recebemos como um bônus, como vantagem. Então, se nós temos as vantagens que a vida nos concedeu de ter saúde, educação, alimentação, temos o dever de olhar também para aqueles que não tiveram essa mesma oportunidade. Todos nós temos um pouco de inteligência, temos dinheiro, temos algum tempo e temos amigos, relacionamentos. Esses 4 itens são muito importantes para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Isso nos faz progredir, nos faz avançar, nos faz nos desenvolver, nos faz ganhar dinheiro, nos faz ganhar boas posições. Ora, a gente usa isso o tempo inteiro a nosso favor, para ter na nossa casa, para ter o nosso trabalho, a nossa alimentação, para fazer um esporte, para a gente ter um carro, para a gente ter um plano de saúde. Tudo isso é a nosso favor. Eu proponho aqui uma reflexão, que todos nós olhemos para esse diagrama como uma possibilidade de refletir sobre o valor da nossa gratidão. Que não basta a gente ser grato, a gente tem que ser coerente com a nossa gratidão. Não basta eu falar, obrigado, Senhor, que bom, felicidade, que bom, e não fazer nada por aqueles que não têm essa mesma felicidade. Temos que retribuir agindo, mostrando de uma maneira prática, de uma maneira autêntica, que reconhecemos aquilo que temos. Ora, por que não fazer, então, uma sugestão de valores para cada item desses que a gente tem na vida? Se a gente tem trabalho, quanto é que vale esse trabalho para a minha vida a cada dia? Muito, não é verdade? Por que eu não pego um pouquinho desse muito e boto no meu diagrama e digo, por cada dia que eu trabalho, eu vou doar R$1 para as pessoas. Por cada dia que eu me alimento, eu vou doar R$1. Por cada alimento, 80 centavos. Moradia, R$1. Plano de saúde, 80. E assim, somando dessa maneira, são R$129. Essa é uma sugestão. Você pode botar 10, pode botar 20, pode botar 100. Depende de cada um que sabe da sua realidade. Mas a gente tem que botar alguma coisa, e eu acho que a gente tem que botar o máximo que a gente puder botar. Não é doação, não é dar a sobra, não é dar o resto. É dar aquilo que tem um significado para a gente. Somando isso aqui, esse valor, comprometer a cada mês de fazer um investimento em alguma ação social. A ação social não precisa ser uma instituição, pode ser o filho de uma pessoa que você conhece, que você sabe que o pai é sério, que a mãe é sério, que tem dificuldade de educar seu filho, que precisa pagar uma escola, um plano de saúde, um curso de inglês. Não importa, tantas são as necessidades. Eleja uma necessidade e supra essa necessidade daquela família, que você vai estar formando, preparando uma pessoa que amanhã, como a doutora Elaine nos falou, vai retribuir, vai estar fazendo para outras pessoas também benefícios e trazendo ações. Surpreenda-se e descubra a alegria da sua generosidade. É muito bom a gente poder ser generoso, é muito bom a gente poder oferecer alguma coisa. Doar é um ato inverso, a gente oferece, mas no fundo nós recebemos, não bens monetários, mas sim a percepção de que somos úteis, que estamos servindo, que a nossa vida tem um sentido maior do que servir apenas para si próprio, mas também para servir para aqueles que precisam de alguma coisa. Muito obrigado a vocês.